Olá, estamos aqui em mais uma videoaula, começando mais um trimestre de 2023. Estaremos estudando lições bíblicas da CPAD, estaremos passando para vocês, compartilhando algum conhecimento, alguma experiência, alguns assuntos relevantes desse trimestre. Então é importante que você estude o trimestre, estude as lições, as leituras. É importante que você pergunte aos professores, que busquem, ler a Bíblia, buscando conhecimento, buscando se aprofundar mais, como disse o profeta Oséias, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. É conhecer e prosseguir nesse conhecimento, isso é muito importante. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença em meio ao mundo perdido. E os professores nesse trimestre, os alunos, vão estar aprendendo muito concernente o que é ser uma igreja relevante. É uma igreja que tem o propósito de glorificar o nome de Deus, o nome de Cristo nessa terra. E como isso vai acontecer, como isso vai se suceder, como vai glorificar o nome do Senhor, através do testemunho cristão nessa terra. Vai ser dessa forma que a igreja vai ser relevante e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. A lição que nós estamos estudando é a lição de número 1 de janeiro de 2023, onde diz as atitudes que vão fazer a diferença, onde a juventude vai poder entender e compreender quais são as atitudes que fazem a diferença e faz dele uma pessoa diferenciada, não por poder, não por status, mas pelo comportamento diferente. Então, nós temos aqui um texto precioso que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se somos uma nova criatura, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele tem que ter um diferencial, para que o mundo possa olhar para nós e ver verdadeiramente Cristo em nós. Então, esse é um texto de ouro precioso nessa lição, que vai ser muito importante para a sua vida e para aqueles que estão à sua volta. Temos aqui também na lição uma leitura diária, que vai de segunda a sábado, que você pode estar acompanhando, onde nessa leitura é mostrado para o adolescente, é mostrado para a juventude, alguns princípios que precisam ser vividos, como está lá em Colossenses 3, que é guardar a palavra de Deus no coração, ter bons pensamentos na prática de ações, o que nós vamos fazer, demonstrar o amor ao próximo, instrução, sermos instruídos na prática de toda boa obra, devemos confiar no Senhor e com tudo isso temos a certeza que a recompensa vem, e isso é importante. A leitura bíblica em classe dessa semana se encontra em Mateus no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16, você leia em casa, onde Jesus aqui, ele sobe ao monte e assentando-se, aproximam-se deles os seus discípulos e uma multidão. E ali Jesus, ele começa a pregar, a falar sobre o sermão, ele começa a anunciar o seu sermão. E nesse sermão ele traz as suas beatitudes, onde tem um código ético cristão. Quando nós olhamos para a bem-aventurança que Jesus cita ali naquele sermão, Jesus está mostrando para os discípulos e para aqueles que dizem ser seus seguidores, como deve ser o comportamento daqueles que glorifiquem o nome do Senhor. E ali eles passam a ouvir. E logo após Jesus usa, nós não vamos ler aqui todas as beatitudes, é importante que você leia em casa, mas logo após Jesus traz duas metáforas importantes sobre o sal e sobre a luz, que nós vamos estar passando no decorrer dessa lição. Então, nós queremos apresentar nessa lição dessa semana
esse código ético cristão que está nas bem-aventuranças, no comportamento daquele que serve a Deus, que vai fazer a diferença. Apontar também que o cristão precisa fazer a diferença em um mundo que se encontra perdido, um mundo que se encontra sem sabor e que tem sido pisado pelo adversário das nossas almas. Mas o cristão está aqui para fazer a diferença e poder dar um diferencial no mundo que jaz no maligno. Nós precisamos destacar também a importância do testemunho cristão, que isso é importante, de grande relevância como discípulos do Mestre. Bom, aí nós temos a lição, a introdução dessa lição, onde diz que nós, os cristãos, nós recebemos uma missão. Qual foi essa missão? A missão de pregar o Evangelho. E essa missão de pregar o Evangelho é praticar o amor, exercer a misericórdia, fazer a diferença nesse mundo. Se agirmos assim, o mundo vai olhar para nós e vai conseguir ver quem? Cristo Jesus. Aí a introdução ainda cita assim, que Jesus espera que sejamos suas testemunhas no dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, no estágio, onde nós estivermos colocando a planta do nosso pé, durante até mesmo uma conversa informal com os amigos. A nossa conversa tem que ser de acordo com aquilo que está no nosso coração. E o que nós temos enxertado em nossos corações é a palavra, é a presença do Espírito Santo, então isso tem que transbordar em nós, através das nossas ações. Como devemos fazer isso? Ou seja, ter essa influência, ser testemunha no dia a dia. Como vamos brilhar como luz de Cristo nesse mundo em que vivemos? É isso que nós vamos aprender nessa lição. Como vamos fazer? Como vamos agir? Como vamos resplandecer? Essa lição vai estar falando sobre isso, então é muito importante que venhamos ler. Aí nós temos aqui o primeiro tópico dessa lição, onde está falando sobre o Sermão do Monte, que é considerado por muitos como um dos principais discursos do Senhor Jesus. É a famosa pregação do Mestre. Essa famosa pregação foi feita para um grupo numeroso de seus discípulos, não apenas para 12, mas para muitos, que o acompanhavam mais de perto. A localização do monte é incerta, mas é provável que tenha sido nos arredores de Cafarnaum. Possivelmente, Jesus, seguindo o costume dos rabinos, deve ter ensinado a multidão que os seguia sentado no chão. Bom, o Sermão do Monte também está ligado teologicamente ao tema do Reino de Deus. A primeira pregação de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Neste evangelho, os termos reino de Deus e reino dos céus são equivalentes. Assim, muitos estudiosos consideram o Sermão da Montanha expressa princípios do reino de Deus para a vida prática do cristão. Então, muitos entendem assim, nós entendemos assim, que o Sermão do Monte realmente expressa princípios que o reino de Deus deve ser vivido na vida e prática do cristão. Então, isso é importante. A primeira parte desse discurso se encontra em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, são as bem-aventuranças. Aí nós vemos aqui, lendo cada bem-aventurança, que cada beatitude vem acompanhada de um pronunciamento de bênção, de uma descrição de quem são os abençoados e de uma explicação que anuncia o porquê dessa bênção. Aqui nós vemos, o pronunciamento dessa bênção com uma descrição, o porquê que essa bênção veio sobre esse indivíduo. Aí nós temos os pobres de espírito, o que eles receberiam, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, que exercem a misericórdia ao seu próximo, os que são limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Todas
todos esses pronunciamentos, eles são decorridos de bênção para aqueles que estavam vivendo enfaticamente esses princípios. Então, todos esses são, de alguma forma, abençoados, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela traz uma recompensa. O nosso esforço aqui não é em vão no Senhor, porque a palavra de Deus diz o quê? Que o que perseverar até o fim, ele será o quê? Salvo. Então tem uma recompensa para aqueles que fazem a obra do Senhor. Tem uma recompensa para aqueles que servem ao Senhor. Tem uma recompensa para aqueles que guardam o princípio do Senhor, o princípio da palavra, que é importante. Aí nós vemos aqui já no subtópico 2, nós vemos ainda que no tópico 2 ainda, nós falamos sobre o tópico 1, estamos indo para o tópico 2, onde Jesus traz uma metáfora do sal da terra. E aqui nós temos duas metáforas, não só do sal, mas da luz. Após ele destacar essas beatitudes, ele faz duas metáforas para qualificar o impacto que a presença dos seus discípulos, que seguem esses princípios, deve ter na sociedade. Aí na primeira metáfora ele usa o sal como uma figura que era muito utilizado pelos rabinos. O sal, ele era associado ao conceito de sabedoria. Além disso, no cotidiano do povo, o sal era um recurso precioso e até hoje ainda é na sociedade. Bom, ele era usado como tempero, remédio e conservante. E ainda hoje tem essa grande importância na alimentação de pessoas, dos animais. Isso é muito importante para o nosso equilíbrio, no caso da nossa saúde, e também para a fabricação de produtos, de remédio. Então, o sal é um elemento que, quando ele é misturado, como todos sabem, à comida, ele não é visto visivelmente, porém ele é percebido. A sua presença é percebida. Todos percebem quando não se coloca o sal, e todos percebem também quando se coloca o sal. E quando o sal também é colocado em excesso, também é percebido. Isso é muito interessante. Da mesma forma, a presença e a atuação do cristão na sociedade, ela pode ser discreta e às vezes até mesmo é imperceptível aos olhos dos homens, mas é essencial a presença e a atuação do cristão. Então é importante que a nossa presença e a nossa atuação, ainda que seja de forma discreta, talvez de forma imperceptível, mas com certeza ela é essencial. São a presença e a atuação da Igreja de Cristo no mundo, ou seja, mundo, falamos da sociedade, que vai sinalizar a presença de Deus. Vai ser uma sinalização da presença do Deus Todo-Poderoso. Bom, aí nós aqui podemos entender. Assim como um pouco de sal traz impacto para toda a panela de alimento, pequenas atitudes da igreja trazem grande influência e transformação a esse mundo. O sal puro nunca perde suas propriedades essenciais. Entretanto, se ele for contaminado, perder a sua salinidade, ele perde o seu valor. E esse ensinamento prático que nós podemos trazer para a nossa vida é que nós, com a nossa pureza, com a nossa salinidade pura, nós podemos trazer uma grande influência para a sociedade e para aqueles que estão à nossa volta. E isso é de grande valor. Agora, porém, se nós nos deixarmos como sal da terra se contaminar pelas impurezas desse mundo, nós vamos se tornar insípido e para nada mais vai prestar, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, porque era assim que acontecia naquela época. Quando o sal se contaminava, o sal era contaminado por alguma impureza, ele não prestava, ele perdia o seu sabor. Então o que era feito com aquele sal? Era lançado nas ruas e era pisado pelos homens. E hoje, aqueles que têm perdido o seu sabor, que têm se contaminado, têm sido pisoteado, tem sido humilhado,
tem sido, vamos dizer assim, esmagado até mesmo pelo nosso adversário. Que nós venhamos guardar essa palavra no coração. Não devemos perder o nosso sabor, para que onde nós estivermos, seja em trabalho, escola, onde nós estivermos, venhamos surgir brilhando com Cristo e fazendo essa a grande diferença onde nós estivermos. E dessa forma, vamos fazer a diferença. Dessa forma, nós vamos agir de maneira a influenciar toda a sociedade. Então é importante, como sal, não venhamos ser descartados por contaminação, mas venhamos manter a nossa pureza nesse mundo de horror. Isso sim nós podemos ver lá em Mateus 5,13. A metáfora de Jesus nos ensina que os cristãos não podem perder a sua identidade, deixando-se contaminar com os valores e práticas mundanas. Assim como o sal, o cristão deve manter puro e íntegro diante de Deus, pois só assim fará a diferença nesse mundo. Bom, e como luz? Jesus usa agora, entendemos aqui sobre a metáfora do sal, agora vamos entender sobre a luz. Jesus pega esse exemplo para mostrar o posicionamento cristão nesse mundo. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Na época de Jesus não havia energia elétrica como nós temos hoje. Então, quais eram os recursos que eles tinham? Era usado lamparinas, onde eram colocado azeite, um chumaço de algodão, e ali aquela lamparina se colocava numa posição que iluminasse toda a casa. Hoje nós temos recursos, lanterna, lâmpadas, uma iluminação bem avançada, tanto nas casas quanto nas ruas, mas no tempo de Jesus a iluminação era limitada. Eram tochas, eram fogueiras, eram lamparinas, então era esse modelo que era usado. Queriam iluminar o quintal, fazia-se fogueira. Queria andar pelo mato, usavam-se tochas. Então era dessa forma que era iluminado o local. Nós vemos até o exemplo de Israel, À noite havia uma coluna de fogo que iluminava o caminho e servia para espantar os répteis, as alimarias que talvez aparecesse ali naquela localidade e pudesse atingir até mesmo o povo israelita durante o caminho no deserto. Então, nós vemos que a iluminação era precária. Então, Jesus ele usa o quê? O cristão como luz do mundo para nos mostrar que, como luz, precisamos estar no posicionamento certo. Encontrar luz ou ter luz em casa, nós já entendemos que não era algo simples. Então, Jesus transmite seus ensinamentos apresentando uma situação comum dos ouvintes. Ele pega algo que já era vivenciado por todo para ilustrar como seria o posicionamento daquele que veio para brilhar. Aí ele diz assim: quando alguém acende uma candeia, a ideia é colocá-la onde? Em um lugar adequado para iluminar toda a sua casa, que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Porque não seria razoável esconder a fonte de luz. Mediante esse exemplo, Jesus ordena: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A metáfora da luz é recorrente nas Escrituras. Ela aparece relacionada a Deus e a sua palavra. E a partir desse sermão é aplicada também aos discípulos de Jesus. Então ninguém pega uma lâmpada e bota escondida, ou pegaria uma lamparina e botaria embaixo do alqueire, escondido. Não, a lamparina ela era colocada num lugar alto, assim como uma cidade edificada sobre uma montanha, ela era vista por todo mundo. Então a lamparina tinha que estar na posição correta e na posição de maneira que viesse iluminar a todos. Assim era o posicionamento, o ensinamento que Jesus queria deixar àqueles discípulos. Aí nós vamos aqui passando para o quarto tópico. E antes do quarto tópico, ainda temos uma partezinha que diz assim: a luz que está nos discípulos vem do próprio Cristo.
Mas como fazer agora essa luz brilhar dentro de nós, de maneira que resplandeça a todos que estão à nossa volta? A luz do cristão precisa brilhar através do seu comportamento, através das suas atitudes. É através das nossas atitudes que deve transparecer que seguimos aos princípios e valores do reino de Deus. Aí nós temos mansidão, promoção de justiça, prática de misericórdia, santificação e postura conciliadora foram alguns exemplos de atitudes que Jesus destacou nesse sermão. Bom, em todo o Novo Testamento vemos essa mensagem se repetir. O cristão deve fazer a diferença no mundo por meio do seu comportamento. As boas obras do cristão devem levar o mundo a glorificar quem? A Deus. E o próprio Jesus falou lá na oração dele, no Getsemane, que quando ele estava aqui, ele glorificou o Pai. Então ele estava deixando os discípulos com uma missão, que o nome do Senhor fosse glorificado através das suas vidas. Então qual o propósito nosso? É destacar que através da nossa vida, do nosso comportamento, o nome do Senhor venha a ser glorificado. E que esse código ético cristão de conduta deve ser vivido. Por isso Jesus deixou esse exemplo. E tudo aquilo que deve ser vivido, ele também vai ser recompensado naquele grande dia. Então Jesus deixou aqui as beatitudes, e cada beatitude, ela é seguida de uma bênção. Então, seu esforço não é em vão, o meu esforço não é em vão, a nossa luta não é em vão, uma vez que nos tornamos uma nova criatura. Não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Precisamos compreender urgentemente que nosso amor, nossa devoção e nossa obediência a Deus vai refletir no tratamento que nós damos ao nosso próximo. Como estamos tratando? Como estamos agindo? Como estão sendo as nossas ações? Será que nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, vamos estar refletindo o próprio Deus, refletindo o próprio Jesus, o Espírito Santo de Deus? Porque o nosso amor a Deus, a nossa devoção vai refletir isso no próximo. Como eu vou dizer, eu amo a Deus, mas o próximo eu não amo? Se eu não amo o meu próximo, que eu estou vendo, como eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Então isso serve para a nossa reflexão. Se dizemos que não amamos ao nosso próximo, e que estamos vendo, como vamos amar a Deus ao qual não estamos vendo? Então, uma reflexão para a nossa vida nesse dia. O apóstolo Paulo, mesmo ele falou, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus também ame ao seu irmão. O apóstolo Tiago também nos deixou esse ensinamento sobre esse tema. Afirma que a nossa fé em Cristo deve vir acompanhada de boas obras, com um testemunho. Pedro também, ele descreveu sobre isso, nos instruindo a se afastarem, instruindo o servo de Deus a se afastarem do pecado e a viverem com honestidade, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Então, todas as nossas ações, as nossas reações, vai gerar uma glorificação. Então, todas as nossas palavras e ações vai glorificar o nome do Senhor, se nós seguirmos os princípios que Deus estabeleceu, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Bom, assim fica claro que deixar a luz brilhar perpassa o afastamento do pecado, o desenvolvimento de uma vida íntegra e a prática do amor ao próximo, como uma rotina. O bom testemunho cristão é essencial. E isso é importante. Então, que venhamos, entender que esse discurso, de Jesus, ele nos faz entender que a Igreja de Cristo faz a diferença através do seu comportamento e as atitudes, quando estão de acordo com a palavra. O comportamento e as atitudes, quando estão de acordo com a palavra de Deus, eles vão fazer a diferença. Então o sal vai ter sabor, a luz vai brilhar e o mundo vai reconhecer Deus em nossas vidas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus possa abençoar você com essa palavra, que Deus possa
nos orientar e que Deus possa, derramar bênção sobre a tua casa, sobre a sua família, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então se posicione com Jesus, tenha comportamento e atitudes diferentes para que você seja uma igreja relevante nessa terra e a luz de Cristo possa brilhar, resplandecer na sua vida, de forma que você venha resplandecer aonde você estiver. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus.